Então, eu vou retomar de onde parei da vez passada. Quer dizer, eu acho que uma coisa importante a reter é, é aquilo que eu citei do Monzani, porque quando se fala numa tópica, isso traz até mesmo pela etimologia da palavra, não é? Topos, topóia, lugar, não é? Traz logo a ideia de um lugar, de uma localização. Então, não é possível que uma topologia não contenha uma ideia de lugar. Mas eu achei interessante aquela observação em que o Monzani diz assim, que Freud traz uma ideia de lugar sem, entretanto, localizar esse lugar. E isso ele vai colocar quando ele recorre àquela metáfora ótica, em que ele compara com aquilo que se produz, na verdade, entre as lentes de um aparelho do tipo de um telescópio ou de um microscópio. Ele diz que os estádios preliminares da imagem eles se dão não em qualquer lugar tangível do aparelho, não é? E que, no caso, por exemplo, do telescópio, não se dá propriamente mais nas lentes, mas entre elas. E é importante porque nós sabemos o quanto, para a psicanálise, a ideia do entre é fundamental, é constitutiva, não é? E isso tanto na psicanálise em Freud quanto na psicanálise em Lacan. Para só citar dois exemplos, em Freud ele vai colocar as pulsões entre o orgânico e o psíquico, não é? Entre o somático e o psíquico. Então, as pulsões vão ter também esse lugar entre. Entre. O mais importante aí não é entre A ou B, é o entre, digamos assim. Lacan, como se sabe, vai situar o sujeito entre significantes, né? O sujeito é aquilo que é representado por um significante para outro significante, e isso se dá com o sujeito, digamos, comparecendo ou caindo como efeito entre significantes. Então, era isso que eu queria, digamos, fazer a amarração em relação ao final da vez passada. E nós vamos agora avançar o mais rapidamente que nós pudermos para tentar ir dando conta deste item B do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, cujo essencial, e nós estamos aqui seguindo Freud no próprio texto, cujo essencial eu acho que já se colocou. Mas algumas ideias ainda são muito importantes. Freud retrata, então, o aparelho psíquico, como ele diz, como um instrumento composto, a cujos componentes ele dá o nome de instâncias, ou mais precisamente de sistemas. Ele, de alguma maneira, oscila entre esses dois termos. Ora ele chama instância, ora ele chama sistema, mas ele vai acabar ao longo não só do texto como da sua obra utilizando mais o termo sistema, né? O sistema psíquico, o aparelho psíquico, ele se compõe de sistemas ou instâncias. Há um momento, inclusive, em que ele dá uma nota dizendo que essas instâncias elas precisariam ser consideradas mais ou menos como no sentido jurídico do. E nós sabemos que no direito, na estrutura dos tribunais, você tem a primeira instância, tem uma segunda instância, a primeira instância dos juízes, não é? A segunda instância dos tribunais,
Ainda há uma terceira, no caso brasileiro, que é o STJ, e uma quarta, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, seria mais ou menos nesse sentido de instâncias, que também implica numa espécie de organização topológica, mas com alguma espécie de hierarquia, por assim dizer, em que algumas têm um papel de revisoras do que as outras fazem, além de outros papéis, naturalmente, mas tem esse de revisoras do que as outras fazem. Mas, então, se pensar em instância, seria mais nesse sentido, mas ele vai acabar utilizando mais o termo sistema. E como eu já coloquei da vez passada, e o próprio Freud coloca, esse aparelho psíquico, e essa construção que ele faz, é uma ficção teórica. Ele constrói aquilo que ele falou antes, de não confundir, de não tomar os andaimes pelo edifício, se aplica muito bem a este caso. Esse esquema do pente, que é esse retrato dessa tópica psíquica. Aqui está o esboço geral do que se chama a primeira tópica psíquica em Freud: consciente, inconsciente, consciente, pré-consciente e inconsciente, separados pelo recalque. Eu vou só mostrar aqui, porque, por exemplo, nessa nova edição, que é da Companhia das Letras, está nas páginas 588 e 589. Eu vou só mostrar, porque eu não sei nem se isso vai ficar nítido aqui. Se ficar, se alguém puder fotografar, aí fotografa e depois distribui. Porque o importante é se visualizar isso, mas ele vai colocar nesse modelo composto de duas extremidades. Quer dizer, há um determinado princípio, que é um princípio que regula o funcionamento do aparelho, tomado como uma metáfora, como uma ficção teórica. Esse aparelho tem, digamos, como ele diz, um sentido ou direção. Ele se direciona de um ponto A para um ponto B. E ele usa como modelo, que ele diz que é o modelo por excelência de todas as funções psíquicas, os processos reflexos, em que há um determinado estímulo e uma determinada resposta, digamos assim. Uma determinada excitação e uma determinada descarga dessa excitação. Aliás, é interessante observar que Freud utiliza princípio, sobretudo nessas acepções, quando ele fala, por exemplo, do princípio prazer, do princípio de realidade. Talvez seja até um bom momento para a gente fazer uma pequena revisão na ordenação desses princípios em Freud, porque isso vai nos ajudar muito na compreensão do que vem em seguida. Vocês notem, quer dizer, a minha dificuldade é, ao mesmo tempo, falar para pessoas que eu sei que têm todo um longo estudo na psicanálise e para pessoas que estão se iniciando nesse campo. Essa coisa de tentar ser inteligível para quem está no início e não ser desinteressante para quem já tem um avanço maior no campo da psicanálise. Então, a gente vai tentando acompanhar na construção do seu sistema teórico. Ele diz, esse sistema, quer dizer, os processos reflexos continuam a ser o modelo de todas as funções psíquicas. Ele diz isso na coleção da Imago, na página 493 do volume 5. E esse princípio reflexo supõe justamente o que vem como um estímulo e o que vem como descarga. E aí eu mencionei o princípio do prazer, e eu acho que é interessante situar um pouco essa questão dos princípios.
Porque, vejam bem, o que é o princípio do prazer, não é? O princípio do prazer em Freud é, antes de tudo, uma descarga, um esvaziamento, uma descarga de excitação. O aumento de excitação é percebido pelo aparelho como desprazer e a descarga, percepção da descarga do esvaziamento é o que ele chama de prazer. Não é à toa que Freud, a princípio, ele até nomeou como o princípio do desprazer. E depois ele passou a falar o tempo todo de princípio do prazer. Porque, de alguma maneira, tem razão em chamar também de princípio do desprazer. Por quê? É o desprazer que é anterior, que está antes, é o aumento da excitação que gera uma percepção que recebe a qualidade disso que se chama de desprazer, e a satisfação é obtida com a descarga dessa excitação. Então, o princípio do prazer se insere nessa ordem daquilo que diminui a tensão, diminui a excitação. Mas só que o princípio do prazer, ele se articula a outros dois princípios também. Um é o princípio de inércia, que ele às vezes também chama princípio de nirvana, e o outro é o princípio de constância. Porque, vejam bem, na origem mítica, não é, como toda origem, e esta em particular, na origem, o que está é a tendência de um esvaziamento, ou seja, a tendência geral se poderia dizer que é eliminar as tensões. Tensão igual a zero. O princípio, quando Freud fala em princípio, ele está falando aqui, neste contexto, de princípio de funcionamento. É princípio em que sentido? É princípio de funcionamento. Então, o princípio do prazer é um princípio de funcionamento do aparelho psíquico com essa característica básica que eu já mencionei. O princípio de inércia é um princípio, digamos assim, mais primevo. Ele é algo mais anterior. O princípio de inércia é a tendência a esvaziar toda a excitação, a tornar o aparelho psíquico completamente livre de tensão, de modo que o princípio de inércia se pode traduzir como tensão igual a zero. Ora, mas se a tensão é igual a zero, isso significa morte. Não é à toa que há uma íntima ligação entre o princípio de inércia e a pulsão de morte. O princípio, digamos assim, que preside o funcionamento da pulsão de morte é o princípio de inércia, que é justamente o princípio do esvaziamento de toda a excitação. Tem a ver com a pulsão de morte. Ora, isso não pode se consumar, porque significa justamente a morte do sujeito e a inexistência da vida psíquica. Então, é necessário supor um outro movimento tão primitivo quanto esse, ou talvez um pouquinho mais primitivo ainda, ou não, menos primitivo do que o princípio de inércia, mas que se articula com ele, com a pulsão de morte, que é um movimento no sentido contrário. Esse movimento no sentido contrário é Eros que traz. É o embate pulsional, pulsão de vida ou pulsão sexual versus pulsão de morte, que está na origem do chamado primeiro dualismo pulsional e que vai... que está no segundo dualismo pulsional, que Freud introduz no Além do Princípio do Prazer, não é isso? E que vai acompanhar o restante de sua obra toda.
Então, é preciso supor, digamos, um embate entre esses dois princípios. Um no sentido de esvaziamento total, outro no sentido de trazer excitação, que é o caso justamente de Eros. Eros excita, não é? Eros traz excitação. Então, o triunfo do princípio de inércia se reduziria à morte, tensão igual a zero. Mas como essa tensão entre a pulsão de morte e Eros, a pulsão de vida, há uma espécie de equilíbrio, por mais precário que seja, que é o que Freud vai chamar de princípio de constância. Então, o princípio de constância vai se traduzir como reduzir a carga de estímulo ao mínimo possível. Então, olha que há uma modificação do princípio de inércia para o princípio de constância. O princípio de constância, o princípio de inércia, visaria a um esvaziamento total, tensão igual a zero. O princípio de constância, em face de Eros, a pulsão de vida, se dirigir em sentido contrário, o princípio de constância fala de um certo equilíbrio, de uma certa estabilização pelo mínimo. Já que não é possível esvaziar tudo, esvaziemos pelo menos o máximo que pudermos e deixemos no aparelho o mínimo de excitação possível. Isso será o princípio de constância. O princípio do prazer, a sua raiz está justamente aí, ele está a tendência dele no sentido de esvaziamento é análoga ao princípio de inércia, mas ele está contrabalançado porque o princípio do prazer tem a ver com Eros. Então, isso forma esse equilíbrio mínimo possível, que é o que Freud chama de princípio de constância. E há um quarto princípio, do qual ele vai falar mais na frente aqui mesmo, que vai, digamos assim, forçar o sujeito a colocar os pés no chão, por assim dizer. Porque enquanto o aparelho está no funcionamento, no domínio exclusivo do princípio do prazer, o princípio do prazer busca a satisfação. Essa satisfação vai ser obtida originariamente de modo alucinatório. O bebê alucina, não é? Então, o bebê mama, tem aquela satisfação desse ato, que é uma satisfação não apenas de uma necessidade orgânica, mas é uma satisfação pulsional, não é? Ligada a Eros, pulsão oral, e depois, na falta desse objeto, a marca da satisfação, quando é reavivada, ela produz uma espécie de curto-circuito e o sujeito vai encontrar a satisfação na realização alucinatória disso que vem como traço de uma satisfação anteriormente obtida. Então, veja que esse sentido é sempre um sentido para trás. Quer dizer, a realização do princípio do prazer e o desejo que vai advir daí também, eles se movimentam no sentido de reviver uma experiência miticamente já vivida, mas nunca de fato vivida. Então, ele traria uma satisfação autoerótica, que seria o primeiro estágio, como Freud vai colocar lá no texto do narcisismo, da libido. Só que isso não pode funcionar. Se o sujeito ficar nisso, ele vai sucumbir, ele vai morrer. Então, a realidade, as necessidades, a dura realidade da vida, vai dizer Freud, impõe ao pequeno sujeito que ele coloque uma espécie de contenção no domínio restrito do princípio do prazer, o que não se faz, digamos assim, sem sofrimento, sem mal-estar, que é uma perda, para poder encontrar
aquilo que Freud vai dizer que se deve ao princípio da realidade. E no princípio da realidade, o sujeito pode reencontrar fora, também fora, aquilo que ele encontrou dentro. Então, esse encontro com esse objeto vai ser sempre um reencontro. E o princípio de realidade, na verdade, ele vai dar uma articulação entre o dentro e o fora, e ele vai dar uma espécie de inauguração de um tempo. Porque o princípio do prazer, ele não espera. Ele não tem, digamos assim, uma temporalidade no sentido de um tempo de espera. O princípio do prazer ele vem como o impulso de uma satisfação imediata, de uma descarga imediata, o que é totalmente contraproducente, porque isso é contrário às necessidades que a vida impõe ao indivíduo. Sob a influência do princípio da realidade, ele vai ter que colocar limites à dominância exclusiva do princípio do prazer. Então, o princípio da realidade vai aparecer como uma limitação do princípio do prazer e vai se tornar aquele que vai estar aqui mais próximo da consciência, aquele que vai estar aqui mais próximo, digamos assim, da instância do eu. Então, eu acho interessante fazer essa articulação, não sei se ficou claro, um princípio que visa o esvaziamento, tensão igual a zero, que é o de inércia, o embate pulsional que vai forçar a um equilíbrio pelo mínimo de excitação possível, que é o princípio de constância, o princípio de prazer que vai em busca de descarregar a excitação e o princípio de realidade que vai colocar limite à vigência irrestrita do princípio do prazer. E eu tive que colocar esse esclarecimento, porque nós vamos mencionar esses conceitos na sequência. Muito bem. Eu tive que vir aqui para a sala, porque ali no meu escritório a internet não está pegando bem, já não é de hoje, mas aí a iluminação é meio precária, eu não tive tempo de... Quando eu tive essa ideia, já não dava mais tempo de trazer abajur para colocar aqui. Mas é isso. Vamos, então, seguir adiante. Então, Freud vai supor duas extremidades. Uma extremidade sensorial, que tem a ver com a percepção, e uma extremidade motora, que, como ele diz, abre as portas da motilidade. Então, o sentido do aparelho é aquela seta aqui no esquema, ele coloca bem embaixo uma seta curva que vai da esquerda para a direita, ou seja, que vai do extremo sensorial, ou seja, da sensação à motilidade, ao extremo motor, onde vai estar uma censura, como ele diz, uma censura psíquica que vai se colocar como uma espécie de tela entre esses dois sistemas. Por quê? O que vem como excitação, ele não pode ter uma descarga simplesmente sem uma mediação. Porque isso não produz absolutamente nada, seria uma excitação e uma descarga imediata. Então, é necessário que seja feita uma mediação, inclusive para que esse sistema controla a extremidade motora, possa, de algum modo, avaliar quais seriam os meios mais adequados para a satisfação daquele estímulo. Então, essa atividade motora, onde Freud vai localizar isso que ele está chamando aqui de uma censura psíquica, essa extremidade motora, ela vai, digamos assim, controlar não só os movimentos, a motilidade, como a fala, porque a fala é movimento, não é isso? A fala é motilidade. Só que entre esses dois sistemas, Freud vai colocar aqueles traços.
já no segundo esquema que ele faz na página seguinte, ele vai colocar aqueles traços que são os traços de memória. Por quê? Aquilo que é recebido na sensação e é descarregado no sistema motor, ele vai deixar traço, ele vai deixar marcas, que são marcas de memória das percepções, daquilo que veio como estímulo pelo campo da sensação, que tanto pode ser externa quanto interna, porque o aparelho psíquico é bombardeado de excitações, tanto oriundas do mundo exterior, da mais diversa espécie, calor, frio, etc., etc., como essas são as mais poderosas, daquelas que provêm do mundo interior e que buscam uma satisfação. Lá no Mais Além do Princípio do Prazer, Freud vai fazer uma articulação de que, em relação aos estímulos externos, o sujeito pode fazer uma espécie de escudo protetor, como defesa do que vem de fora. Por exemplo, colocar uma roupa agasalhada, se está muito frio, é um escudo protetor. Mas do que vem de dentro, não há escudo nenhum que possa ser colocado. Então, do que vem de dentro, isso atinge diretamente o psíquico, mas a sua intensidade seria insuportável se não houvesse uma espécie de regulação, se não houvesse uma espécie de barra ao puro e simples esvaziamento do que vem como estímulo. Essa barra vai ser o recalque dentro desse gráfico. Então, no esquema do Pente, Freud vai colocar esses dois extremos, com as marcas minêmicas entre eles, vai chamar a função dessas marcas minêmicas de memória e vai colocar a censura como aquilo que vai, digamos assim, regular e, de alguma maneira, selecionar o que possa ser mais adequado para a satisfação daquele estímulo interno. Se o sujeito está com sede, por exemplo, vai ser justamente essa capacidade de escolher, de prever e de escolher os meios adequados que vai fazer o sujeito procurar por água e assim sucessivamente. Mas é muito interessante notar uma coisa também aqui, porque ele diz que essa extremidade sensorial ela é desprovida de memória. E eu vou, inclusive, ler, porque fica melhor do que tentar sintetizar com minhas próprias palavras. Aqui. Supomos que um sistema, logo na parte frontal do aparelho, nessa parte que ele colocou do lado esquerdo, recebe os estímulos perceptivos. Essa extremidade recebe os estímulos. É o sistema propriamente perceptivo. Mas não preserva nenhum traço dele. Ou seja, não tem memória. Ou seja, o sistema que recebe os estímulos não pode, de maneira nenhuma, guardar qualquer resquício deles. Esse guardar os resquícios, isto é, armazenar, isto é, construir uma memória, tem que ser suposto como pertencendo a um sistema posterior. E ele diz, o sistema, a parte frontal, recebe os estímulos perceptivos, mas não preserva nenhum traço deles. E, portanto, não tem memória.
enquanto por trás dele há um segundo sistema que transforma as excitações momentâneas do primeiro em traços permanentes. Então, a sensação, enquanto tal, nos traz apenas estímulos momentâneos, nada mais. A percepção, e aqui eu estou mais ou menos identificando sensação e percepção, isso recebe os estímulos, mas é impossível que guarde qualquer traço dele. E a razão ele vai dizer o seguinte: não é possível que o mesmo sistema possa reter fielmente as modificações de seus elementos e, apesar disso, permanecer perpetuamente aberto à recepção de novas oportunidades de modificação. Assim, de acordo com o princípio que norteia nosso experimento, atribuímos essas duas funções a sistemas diferentes. Por quê? Se o sistema que recebe as sensações é, ao mesmo tempo, o sistema que guarda os traços dela, logo, logo ele estará entupido. Logo, logo ele estará exaurido. Porque se no mesmo lugar em que se recebe a sensação se guarda a memória delas, não há mais lugar para que entrem novas sensações. O sistema perceptivo, como ele diz, é preciso que esteja permanentemente aberto a novas percepções. Ele apenas recebe as sensações, tanto internas quanto externas. Transformar esses traços, que são traços evanescentes, são traços que não são constantes, em marcas constantes, em marcas permanentes, é a função da memória. Daí que Freud vai dizer o seguinte: percepção e memória são, portanto, excludentes uma da outra no mesmo sistema. Percepção e memória são, portanto, excludentes uma da outra no mesmo sistema. A memória e a qualidade que caracteriza a consciência são mutuamente exclusivas. Na realidade, a consciência surge em lugar do traço de memória. Então, você vê que Freud está aproximando muito aqui a consciência da percepção. Ele está praticamente, digamos, identificando, nesse esquema do Pinter, consciência com percepção. O sistema perceptivo equivale a isso que nós chamamos da consciência. O sistema perceptivo, ele não pode guardar traços de memória, de modo que chamar uma memória de consciente é praticamente uma contradição em termos. Porque se é memória, não pode ser consciente. A memória tem que ser inconsciente, que é a memória, digamos, forte, no sentido propriamente forte do termo, que vai causar efeitos psíquicos, sintomáticos, inclusive, ou a memória pode ser pré-consciente, porque o sistema consciente é um sistema, por sua vez, dividido. É o consciente, no sentido disso atual, da percepção atual, e o sistema pré-consciente, que é aquilo que está guardado logo ali à mão. Então, o pré-consciente é uma memória. O pré-consciente, ele também tem traços, tem marcas de memória, não é? Mas, como diz Freud, para você ter acesso à memória inconsciente, é um passo que não dá para ser dado, porque o inconsciente só se revela por seus efeitos. Você não pode ter acesso à memória inconsciente, a não ser criando condições
para que o inconsciente possa se manifestar nos lapsos, nas falhas, nas chamadas formações do inconsciente, portanto. Consequentemente, a memória e a percepção, o que significa também dizer a memória e a consciência são incompatíveis no mesmo sistema. Está claro isso? Isso é coisa bem do beabá, realmente, que ele está colocando, mas eu achei interessante resgatar essa lógica da construção inicial da teoria, porque, às vezes, a gente sabe muito bem aquilo que vem depois e os fundamentos, aquilo que vem nas primeiras elaborações, a gente não conhece com rigor e com a profundidade suficiente. É por isso, justamente, que eu me proponho a ministrar este seminário, para que a gente possa trocar, não é, nossas experiências, nossas intuições e experiências em relação a esse tipo de coisa. Pois bem, continua Freud, nossa memória não retém apenas o conteúdo das percepções, mas retém também as relações entre esses conteúdos. E esse ponto é absolutamente crucial. A memória não retém apenas os conteúdos das percepções, mas as relações entre esses conteúdos. Antes de mais nada, segundo a sua simultaneidade de ocorrência. Quer dizer, a nossa memória tende a percepções que nós tivemos ao mesmo tempo retornarem também ligadas na memória. Só que você vai ter várias percepções que ocorrem em tempos diferentes daquela outra percepção, de modo que uma pode trazer como, por associação, essa ou qualquer outra que antes tenha sido ligada a ela por algum tipo de experiência. Então, ele vai colocar assim, antes de tudo, as marcas de memória são ligadas segundo a simultaneidade de sua ocorrência. Isso se chama associação. Assim fica claro, prossegue Freud, que se o sistema perceptivo não tem nenhuma memória, ele não pode reter nenhum traço associativo. Como a memória tem a ver com essa questão da associação, a sensação, enquanto tal, não associa nada. Você só associa se você já tem algum traço, por assim dizer, arquivado, ou seja, memória. O sistema perceptivo, como não pode reter traço nenhum, ou seja, não tem memória, não pode também ter traço associativo. Portanto, conclui Freud, devemos presumir que a base da associação está nos sistemas mnêmicos. A memória é, por conseguinte, uma condição necessária da associação. Ou seja, a associação supõe traço de memória. A memória está na base da associação. Bom, como faltam 15 minutos, a gente pode parar aqui e ver o que isso pode nos evocar. Tereza Meloni, eu vi que levantou a mão. Pode abrir seu microfone. Consegui abrir, consegui. Bom, poxa, Agostinho, há muito tempo que eu não vejo, não ouço
nem nessa escola, nem em outros eventos fora da escola, que a escola frequenta, essa... Não é apego a palavra, mas essa pegada freudiana que eu acho, como você diz mesmo, fundamental, né, para a gente poder lidar com os elementos que estão mais adiante, que vêm posterior nas colocações de Lacan. Eu sou fã dessa pegada, dessa coisa que você trouxe. Agora, eu fiquei com uma dúvida, que eu não sei se é uma questão da minha memória, já não lembro mais, ou se realmente eu nunca esclareci esse ponto. Esses traços, né, que você chama, quer dizer, que Freud chamou de traços minêmicos, que são traços de memória, e que você diz que eles são os responsáveis pela associação, eles funcionam como aquilo que o Freud falou também nesses textos aí da metapsicologia. São elementos de facilitação das descargas pulsionais, ou eles funcionam como elementos de resistência, no sentido do recalcamento? Ou o recalcamento é a facilitação? Ótimo. Eu acho que essas duas coisas estão juntas. Elas não se excluem. E aí é isso que você concluiu, que o recalcamento é a facilitação, ele não deixa de ser. O recalcamento, de alguma maneira, ele resolve um problema. Não é? Então, ele, ainda que essa resolução seja capenga, precária, o que for recalcado vai retornar o tempo todo, ainda assim é uma espécie de facilitação para quê? Para uma satisfação, para uma descarga de uma tensão, de uma moção pulsional, de uma moção de desejo. Ao mesmo tempo, essas associações, elas também têm a ver com a resistência. Só há resistência onde há associação. Não é verdade? Você só pode resistir na medida em que alguma associação, evidentemente que eu estou me referindo a associações inconscientes, alguma associação ou algum conjunto de associações está operando. Então, eu acho que uma coisa nem sequer exclui a outra. Eu estou vendo que quem é que está? Tereza Nazar. Levantou ali o dedo também. Oi, Tereza. Oi, Agostinho. Estou eu aqui, 00:17, onde eu estou. Tarde pra caramba. Olha só, gostei muito da sua apresentação. É sempre muito bom te ouvir, porque, de fato, você Obrigado. traz aquilo que, de certo modo, a gente deixa esquecido. E é importante que isso retorne, e retorne com rigor, como você costuma trazer. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você considera os traços minêmicos sígnicos ou significantes? Como é que você apreende isso? Porque você trouxe uma questão que eu, de alguma maneira, venho trabalhando há bastante tempo, que eu trabalho muito essa questão sobre a memória inconsciente e tudo mais. E eu entendo que a memória, enquanto o que está entre percepção e consciência, né? É interessante a gente pensar que, na verdade, a memória ela é a memória em ato. Toda vez que a gente fala de memória, a memória a gente precisa entender enquanto memória em ato, e não como alguma coisa que tem a ver com lembrança. Não, não é isso. Memória, pelo menos do ponto de vista freudo-lacaniano, eu diria assim, ela tem a ver com aquilo que justamente não sofreu recalque, estava lá no isso enquanto um objeto, né, real, e isso tem, aí sim, pelo jogo dos significantes, isso é, de alguma maneira, o que invade o discurso do sujeito e produz, né, uma variação no jogo dos significantes. De alguma maneira, uma cadeia que está, aí sim, uma cadeia significante que estava recalcada,
encontra uma brecha, né, para se presentificar. E eu queria saber como é que você considera esses traços minêmicos que estão lá no aparelho do pente do Freud. Você trabalha como signo ou como significante? Olha, eu, na verdade, tenho que pensar para responder. Não sei se eu sei te dar essa resposta. É, porque é uma questão isso. Sim. É Você pode assim, desenvolver mais? posso, porque veja bem, a gente sabe muito bem que o signo tem a ver com o sintoma. O signo é o que representa algo para alguém. Para Entretanto, alguém. todo sintoma ele é um nó significante, concorda? E quando a gente está trabalhando a questão da memória, para mim, isso causa espécie, entende? Porque como é que a gente vai considerar o que a gente pode aprender como memória? Freud trabalha entre percepção e consciência. Lacan ele subverte um pouco isso, que ele vai falar que a memória é alguma coisa em ato, é aquilo que, digamos, é um insight, né? O momento onde você, por alguma coisa do discurso, né, que comparece na fala, o sujeito traz alguma coisa que tem a ver com a sua verdade, que se produz em ato até pelo jogo significante. Mas aquilo, de alguma maneira, ressignifica, digamos, o direcionamento do que o sujeito está dizendo. Ele está dizendo, buscando um sentido, e a memória, isso que quebra, né, o sentido, é isso que ele chama de memória em ato, e que faz o ato propriamente dito, que a gente chama de ato analítico, né? O ato analítico é memória em ato, é real, é da ordem do real. Então, eu acho que essa é uma questão que eu te faço essa pergunta, porque isso me coloca numa dúvida, entende? Se a gente vai trabalhar por uma vertente do signo que produz o sintoma, ou se a gente vai trabalhar como o jogo dos significantes, entende? A cadeia significante propriamente dita. Eu acho que, na verdade, talvez não seja nenhuma coisa nem outra. Nem só sígnico, né? A memória, né? Nem só sígnico, da ordem do signo, nem só da ordem da consciência, o que tem a ver, né, com o sentido da ordenação de significantes. Mas eu queria saber como é que você pensa isso. Sim. Eu agora acho que compreendi o porquê da minha dificuldade. Porque são diferentes. Porque esse esquema em que o Freud está colocando, como ele está colocando, ainda não há propriamente uma ordem de significantes. Sim, sim. Pegando, digamos assim, a coisa de uma suposta origem, uma origem mítica, podemos dizer assim, né? Sim. Para chegar a um determinado ponto que ele está abrindo. O Sim. Lacan trabalha isso a partir de uma outra perspectiva. O próprio Freud vai trabalhar também mais adiante, aqui mesmo, quando ele vai introduzir a questão da representação de palavra. Sim. Sim. Né? Mas aqui, neste primeiro momento, ele está, digamos assim, numa especulação de origem que seria pré a incidência da ordem simbólica propriamente. Então, pré-verbal, é isso que você está falando. Pré-verbal. Sim. Então, eu acho que aí não daria nem para chamar de significante nem de signo. Agora, na medida em que essas marcas, a memória não guarda apenas os conteúdos, mas estabelecem relações. Na medida em que essas relações são estabelecidas, aí uma rede, uma teia, digamos assim, onde podem significantes vir a circular, está aberto. Está aberto um espaço onde poderá haver, digamos, mais na frente,
uma ordem significante, e aí todo um redirecionamento disso que está posto aqui e toda uma leitura lacaniana. Mas eu continuo sem saber te responder se seria signo ou É significante. uma questão, essa é Eu uma fico com questão essa questão para importante. mim. Uhum. Eu também não... Porque isso que você está falando é interessante, porque, na verdade, quando ele estabelece o esquema do pente, o Freud estabelece o esquema do pente, depois ele vai, de alguma maneira, relacionar o esquema do pente ao que está no projeto, que é o que você está falando, que é a questão do representação de coisa e representação de palavras, juízo de atribuição e juízo de existência. Tudo isso está em questão aí, nessa história da Exato. memória, porque a memória Sim. não é lembrança. Quando você fala de lembrança, né, que o sujeito está na situação da análise e ele traz um elemento que ele lembra alguma coisa, né, uma reminiscência, tudo isso é o estancamento da transferência, porque é um momento de transferência máxima, né? O sujeito transfere para não lembrar, justamente. Sim, Né? exato. Então, é diferente daquilo que se impõe, por exemplo, o sintoma é uma memória. A gente pode dizer que o sintoma é uma memória, né? Uma memória que o sujeito desconhece. Ela é Sim. inconsciente, é A uma memória é memória. uma função, não é? A Isso, memória isso. ela é uma função. Exato, exato. É, por exemplo, quando o sujeito ele é tomado por uma emoção. Esse tomado por uma emoção é uma memória que se faz em ato, né? Mas, enfim, eu achei interessante que você trouxe esse ponto aí do seu seminário, mas do texto Interpretação dos Sonhos, porque toda vez que eu releio Interpretação dos Sonhos, essa questão me retorna, entende? Porque a memória tem a ver com o que o sujeito não lembra, Uhum. não é da ordem da... A memória propriamente dita é a memória inconsciente. Exatamente, inconsciente. Quer dizer, o sujeito não lembra, digamos, não lembra propriamente, digamos Entre assim. percepção e consciência. Entre Alguma percepção. coisa o toma, né? Agora, eu acho também que essas intervenções que vocês fizeram, porque às vezes eu fico me perguntando até que ponto vale a pena levar uma questão como essa num seminário como este aqui. Porque é uma questão, digamos assim, do início da teoria. Seria uma questão elementar, não é? Sim. Mas eu acho que a vantagem de se trazer é que a gente pode, já estando em outro momento da teoria, voltar e ver isto já com outras perspectivas. Foi justamente o que você fez, né? De trazer a coisa já a partir de uma lógica do significante lacaniana sobre isso que Freud Uhum. Uhum. tem a ver com a psicanálise, porque a psicanálise, o seu movimento é de só depois, é só depois que o antes se constitui enquanto antes. Exatamente. Não é? Você tem primeiro o juízo de atribuição para depois você confirmar uma existência, que é isso que o próprio Freud diz. E não Isso. existência para depois, né, atribuir. É o contrário, você atribui É o para poder contrário. existir. Exatamente. E esse atribui tem a ver com o princípio do prazer. Uhum. E o exemplo tem a ver com o princípio de realidade. Isso. Sendo que o princípio do prazer é mais antigo que o princípio de realidade. Sim. Lá naquele texto da Fernay, de 1925, você vê que às vezes ele fica meio como quem está tateando, como quem está em uma certa dificuldade, mas ele acaba enveredando e colocando efetivamente a anterioridade do juízo de atribuição em relação ao juízo de existência. Sim.
Aliás, isso na lógica do Descartes também está mais ou menos posto. Quando ele diz assim, penso, logo sou, penso é uma atribuição, uma função. O sou é o próprio verbo da existência, sum, verbo ser, existo. Oi, Helena. Oi. Não, achei maravilhoso também, como a Teresa Meloni, porque é muito bom sempre a gente escutar Freud e tal, e ainda mais numa aula dessas, assim, da maneira como você traz. Mas eu vou colocar aqui uma coisa que no grupo de trabalho que eu estou apresentando, o que, o que eu entendi do que eu li em Freud é que o que está no isso é signo. Então, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha o que vocês estavam falando, que eu estou assim, como é que eu vou Fale dizer, mais disso. tentando... Hã? Fala um pouco mais disso, porque é bem interessante. Pois é, assim, que isso, o que está no isso não chega a ser, é impossível simbolizar, né? E aí ele traz a questão, Lacan traz, né, a questão do signo na comunicação e a questão do signo na psicanálise, que ele já traz o signo de outra maneira. Eu até, na ocasião, eu peguei aqui meu dicionário de comunicação para lembrar bem o que era o signo na comunicação, né, que o signo, ele é algo que, digamos, ele é uma sinalização de algo. Ele não é simbolizável, ele apenas sinaliza, né? E aí, eu não estou lembrando agora como é que o Lacan fala do signo. Isso até é bom eu dar uma olhada e depois eu posso te mandar, Agostinho, mandar para Teresa Nazar também. E eu fiquei assim bastante tocada com isso, porque a teoria da comunicação, que é a minha base de estudo, né, na comunicação social, de onde eu venho, fala muito, conversa muito com essa maneira que o Lacan usou, pôde se apropriar para a psicanálise da linguística. Fiquei muito com isso, de que no isso não há algo simbolizável, mas há algo que é da ordem do signo. Isso é algo que está ali apenas como uma marca mesmo. A Teresa está falando que sim. Que pode ser que tenha a ver com isso que Freud chamou aqui dos conteúdos. Isso, não é? mas quando você falou, foi isso que Percepções me... retido, Fui remetida a isso. quando ele falou da relação. Quer dizer, eu aqui Isso. e eu disse, com a relação fica aberto o caminho para mais na frente você ter uma ordem significante, que se dá sempre no encadeamento. No significado, não dá para falar propriamente num conteúdo. Alexandre, você pode abrir o microfone da Teresa Nazar, que ela está falando ali? Não, o que eu estava falando, corroborando o que você está dizendo, Helena. O Freud diz que o isso é o reservatório dos objetos. Isso. Sim. E os objetos, no primeiro, antes do sujeito se constituir no campo da fala e da linguagem, ele toma tudo que se diz, tudo que ele vê como objeto. É tudo coisa, né? Por isso que você está dizendo é impossível que... significar ainda. Exatamente. Né? É o que a gente estava falando aqui antes, da ordem. E isso, em algum momento, da linguagem. Em algum momento, isso surge aí, né? No meio desse sujeito, na maneira como ele se comporta, na maneira como ele fala, está ali entranhado, né? De alguma maneira. Isso. O Lacan vai chamar da ordem da letra. Tudo que está no isso, que pode, portanto, furar essa barreira, né, do recalcado e aparecer, por exemplo, no campo, né, da consciência, se a gente quiser, isso tem a ver
com essa não censura, isso não sofre recalque. Por isso que pode passar direto. É da ordem da letra, que faz vacilar a cadeia significante. E é o que está no sintoma. O sintoma, embora seja um nó significante, né, o que faz o sintoma consistir, ou seja, fazer sentido, ser signo, que você falou. O que é o signo? O signo, para Lacan, é o que significa algo para alguém, ou seja, é o sintoma. Mesmo que ele não saiba o que isso queira dizer, mas ele significa algo para este sujeito, não para o eu, para o sujeito que o habita. É assim que eu entendi, né, até hoje, como Lacan trabalha essa questão, resgatando esses conceitos em Freud. Teresa Meloni quer falar. Acho que a Helena disse assim, literalmente, em algum momento isso surge aí. Sim. Vai pegar Aparece, literalmente. né? Gente, Isso aí, isso, agora é isso. Né? Isso, em algum momento, isso surge aí. Eu Teresa quer falar. estou tentando aqui dar um pitaco aí, botar um pouquinho de tempero aí nessa gastronomia linda de vocês. Eu acho que tem tudo a ver esse apontamento que a Teresa Nazar fez em relação ao sintoma e depois a associação com o signo, porque eu acho que nesse tempo que você está trazendo do Freud, como você mesmo disse, ele ainda nem está lidando com o além do princípio do prazer. E eu penso O Agostinho falou isso. e quero sugerir que isso que está no isso que está no isso, como a Helena trouxe, é da ordem do signo, e aquilo que está no isso, que ela disse, não, o que está no isso não é significantizável, não é representável, para a gente falar numa linguagem freudiana, mas é do isso que algo vai comparecer representado no princípio do prazer, e algo que não vai comparecer representado no princípio do prazer vai se manifestar na dimensão de objeto, como a Teresa Nazar falou, no gozo, que há o além do princípio do Exatamente prazer. isso. Que já vem pela via da pulsão de morte. É a dimensão freudiana para o gozo do Lacan. Isso. Eu vejo assim. Então, eles correm, por isso que, desde o princípio, quando eu perguntei a Teresa também se é isso ou é aquilo, e depois eu pensei que é as duas coisas, quer dizer, é uma amarração, né, que se dá sintomática, mas que algo daquilo, tanto que o sujeito ele procura o analista com o sintoma é signo, mas o que esse sintoma produz? Produz fala. E quando ele produz fala, algo se insere no princípio do prazer, algo é representável. E algo permanece. Vai permanecer sempre, e é a dimensão do gozo, portanto, a dimensão dos objetos. Por isso que ele vai dizer, Lacan vai dizer, que a letra é suporte material para o significante. Exatamente. Por isso que ele vai dizer, a letra tem a ver com o campo dos objetos. E a referência que a gente tem na fala do analisando é a presentificação da angústia. A angústia é a memória, né, de certo modo. E a letra é escrita a partir da residência dos traços. E a gente pode contar que são esses traços mnêmicos do pente, que passa uma vez, passa outra vez, vai desenhar um objeto. Exatamente. Isso, por sua vez, se articula com essa via do gozo, com a questão da pulsão de morte e da compulsão à repetição. Foi por onde ele chegou à pulsão de morte. Então, de repente, traçou aqui um panorama bem interessante, né? Eu adorei. Legal. Também. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Vou dormir, que Tchau. está tarde a beça aqui. Tchau. Pois é. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigado, gente. Aí depois você diz a próxima, quando vai ser, Alexandre. Tá bom, eu vou ver. A Helena falou comigo, eu vou ver com a Teresa Nazar quando ela chegar e
E aí eu aviso. Tá É, mas certo. eles já têm a de junho, né? E Mas depois em junho tem agosto é que a aquela gente vai questão, fazer né? junto. É. Junho tem aquela... Não é junho ou é agosto? É Não, é agosto. agosto. É É agosto. 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 Então, meados de junho, a gente conversa sobre a data. Tá Isso. certo. Estou aqui. Beijo, Alexandre. Aliás, Boa meados noite de a junho, eu já todos. estou me encaminhando para o Rio de Janeiro. Em julho? Junho. Ai, Ah, junho. você fica aqui, você vai ficar Dia aqui um 10, eu tempo? vou ao Rio, fico até agosto, depois vou a Curitiba, que Oba! aqueles dias lá, e volto, e devo ficar, eu acho que até o fim de agosto no Rio. Mas tá por A aí, né? gente, a gente vai tentar Mulher. fazer na véspera da sua viagem para Curitiba, Eu vi. tá? Porque essa viagem para Curitiba já está marcada. As Sim. passagens, inclusive comigo, que é a universidade que vai me